Agora 7:02, bom dia. Já estava mal acostumado, né? Entrar no ar às 7:30 da manhã. Hoje, entrando um pouquinho mais cedo, muita gente estava acostumado por conta do guia eleitoral. Eu estava entrando de 7:30 e encerrando às 8:25. Hoje não, a gente começou às 7:02 da manhã, vamos encerrar às 7:55. Hoje o assunto é referente aí ao processo de eleição domingo. Eu estou com o Jean Moura, que é advogado, ele é membro da comissão eleitoral da OAB Cabo de Santo Agostinho, vai conversar com a gente daqui a pouco. E às 8 tem o Rádio Mulher, agora eles fazem o horário normal, né? Rádio Mulher. E depois tem um show da manhã, às 9 horas. Tem muita gente reclamando por que a Solange estava entrando às 9:30 da manhã. A partir de hoje, ela volta, né, às 9 da manhã. Eu quero aqui, inicialmente, agradecer aí ao grande arquiteto do universo, né, pelo acordar de hoje. Hoje, sexta-feira, dia 30, encerrando o mês, porque amanhã é sábado, é dia 1º, domingo é dia 2, é dia de eleição. E eu quero agradecer aqui a Papai do Céu por esta dádiva de ter acordado no dia de hoje. E ainda celebrando os meus 5.9, eu quero agradecer aqui a várias famílias da antiga 19 da Coab. Ontem, Jean, eu fui surpreendido com um jantar, um jantar muito especial, e eu quero agradecer aqui a essas famílias, agradecer aqui a Amara, a Eli, que não sou eu, é uma mulher, a Raquel, Elton Francisco, a Vera, e o Cauã, e aos demais que ontem, né, me presentearam com um jantar. Até vaca atolada tinha, cuscuz, macaxeira, pamonha, bolo, bolo de mandioca, tinha um pãozinho feito em casa, um café, um suco, um chá. Pense num momento de alegria. E aí eu quero aqui de público agradecer o carinho desses amigos da rua da antiga 19 da Coab, que ontem recepcionaram a mim e a Maria Elis. A gente comeu tanto que nós ganhamos ontem uma pizza de Bartone, e a gente não foi comer, porque a gente não tinha como mais. Botar comida onde? Aí negociamos com o Tony para comer a pizza hoje. Obrigado aí ao Tony da Pizzaria Massa Quente. Obrigado. A pizzaria Bartone. Foi emoção, acabei errando, né? A Bartone. Tony, aquele abraço, querido. Deus te abençoe. Agora são 7 da manhã, são 7:04. Este é o Passando a Limpo aqui pela Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Deixa eu mandar aqui um abraço para as pessoas que já estão ouvindo a gente, aqueles que já estão acordando. Meu muito obrigado mesmo a você que está acordando agora, a você que está indo para o trabalho, a você que está indo para a escola, uma boa aula, aos taxistas. O nosso abraço ao Edilson, né, que é taxista. O meu muito obrigado, Edilson, pela sua carona, você que nos dá uma carona aí. E eu até coloquei aqui, tem uma pessoa que trabalha na OAB como secretária, é a Keila. Você conhece, né, Jean? Lá, a Keila, lá da OAB. Sim, ela disse, olha, Batata, todo dia eu escuto, deve estar escutando hoje, vai escutar aqui o Jean falando com a gente a respeito das atribuições do parlamento estadual e o parlamento federal. Daqui a pouquinho. Vamos às manchetes? Não, tá? Falta chegar às manchetes desta... Falei manchete ontem, disse que muita gente foi um momento de muito riso, né? O debate ontem, né? Na Rede Globo. Né? O padre que não é padre, né? Enfim, eu não assisti, mas eu disse, olha, Batata, eu assisti e foi um momento de muitas risadas, parecia mais um programa de humor, né? E aí a gente está aí acompanhando tudo. Hoje, sexta-feira, vamos às manchetes que são destaque. Começando pela Folha de Pernambuco, ataques superam proposta no debate. Diário de Pernambuco, Lula tem 50% dos votos válidos e Bolsonaro 36%, é o que diz a pesquisa. Jornal do Comércio, debate da TV Jornal, esquentou a reta final. E aí uma jornalista, né, passou mal, né, ela desmaiou durante o programa, foi hospitalizada e depois recebemos aí uma nota dizendo que está tudo tranquilo, mas ela tem que fazer exame, né? Ninguém sabe o que é que aconteceu, mas ela... Hein? Pode ser sido, né? A questão de pressão baixou e ela desmaiou durante... É emocional, isso mexe com o emocional, tá certo? Por mais experiência que ela tenha, isso mexe com o emocional. Eu passei aqui 15 dias recebendo 15 candidatos
E isso mexe com o psicológico. A Esté testemunha disso, que teve dia que eu saí do estúdio com dor de cabeça, não é? Passando mal. Isso acontece. Deixa eu ver aqui, a Tarde de Salvador traz aí, luta por justiça social está no DNA do A Tarde. O Diário do Nordeste em Fortaleza, como os candidatos pretendem governar o país. Tribuna do Norte Natal, Fátima libera e Fábio assume segundo lugar no Senado em empate técnico. 0 Hora de Porto Alegre, debate presencial, histórico expõe Brasil polarizado e de agressões. Estado de Minas, muitas acusações, ofensas, foi o debate ontem, né? Correio Brasiliense, ofensas prejudicaram o debate final entre presenciáveis. O Dia Rio, Cidade do Rio terá um ônibus BRT gratuito no domingo, para que o pessoal possa votar. Parabéns, muito bom. O Globo Rio também traz aí, Lula tem 50% dos votos válidos no primeiro turno e Bolsonaro 36%. Estado de São Paulo, agressões derrotam proposta para o Brasil no último debate ontem. Folha de São Paulo, Lula mantém 50% dos votos, válido Bolsonaro vai a 36%. Esses são os destaques nos jornais de hoje. Voltando aqui para o município, eu preparei aqui alguma coisa para vocês, deixa eu ver aqui. Lembrar que domingo, dia 2, é dia da eleição, já comentei. Se encerra hoje a 12ª edição do mutirão de negociação de dívida do Procon Cabo. Você que tem contas atrasadas, tem muita gente, Jean, que tem contas atrasadas, mas não consegue pagar porque está desempregado e não pode nem negociar. Vai negociar como que não tem como pagar? Essa é uma realidade. Mas aí eu quero parabenizar a Késia Maria, que é a gestora do Procon, né, e que está encerrando hoje, começa agora às 8 horas e vai até às 14, essa 12ª edição do mutirão de negociação de dívidas no Procon, ali na PE 60. Presidente da FACEP, Osíris Calda, fez uma visita técnica ontem à Associação Comercial e Empresarial do Cabo de Santo Agostinho. A recepção foi no restaurante Pizzaria Chácara, onde ele foi recebido pelo presidente da Associação Cabo, o Paulo Roberto. E depois o Paulo teve que socorrer uma pessoa, e aí me incumbiu da responsabilidade de, como diretor comercial, representar o mesmo. Tanto nas visitas à sede da associação, como também ali no shopping, onde todos tiveram o prazer de conhecer o grande empreendimento Shopping Costa Dourada. Obrigado ao Paulo pela confiança e para mim foi um prazer estar ali, né, acompanhando aqueles empresários. O advogado Jean Moura, é isso? Isso. Ele chegou aqui na rádio e me olhou, eu olhei, aí depois ele me fez uma retrospectiva. Ontem foi o dia do TBT, mas ele fez o TBT comigo hoje. Disse: Batata, o senhor pode estar com 5.9, mas esqueceu de mim. Mas é porque ele tinha 12 anos na época, não é? E hoje está aí. Eu fico muito feliz por você estar formado, não é? Passou na OAB, isso é muito bacana, porque muita gente não consegue. E além disso, você hoje está na comissão de direito, né, eleitoral da OAB Cabo de Santo Agostinho. Jean, muito obrigado por acatar ou receber o nosso convite, e é um prazer recebê-lo nesta casa, porque aluno de escola pública e pobre, você chegou onde está hoje. Parabéns, meu irmão. Eu agradeço. Espero que você não se ofenda por falar isso aí com você. De modo algum. É uma satisfação, certo? Para a Comissão de Direito Eleitoral da OAB, a OAB Subseccional Cabo, a OAB Pernambuco, se fazer presente aqui na Rádio Calheta, né, que sempre foi, né, um local de cidadania, das pessoas terem acesso à informação verdadeira. Nessa época de fake news, de muita informação falsa, a gente ter um veículo que veicula a informação verdadeira, que traz a informação necessária à população, isso é importante. E eu fico muito feliz de voltar aqui, depois de alguns anos, agora formado, para a gente poder discutir um pouquinho sobre as eleições, elucidar algumas dúvidas que ainda existam na cabeça aí do eleitor, na cabeça das pessoas que vão exercer a cidadania no próximo domingo. Ok, muito obrigado. Tem um ouvinte aqui, já passou a produção, é isso? Eu não sei qual o assunto. Alô, bom dia. Bom dia, meu querido. Aqui é Lúcia. Lúcia de onde? Da destilaria. Diga, Lúcia. É o seguinte, está acontecendo um problema no Auxílio Brasil. É com relação às feiras básicas, certo? As feiras básicas estão sendo entregues de 3 em 3 meses.
Inclusive, eu estava lá e tinha uma pessoa que estava com um monte de ferros nas pernas e ele estava super preocupado, aperreado de verdade com relação a isso. Tinha algumas pessoas reclamando sobre isso, que as feiras básicas estão sendo entregues de 3 em 3 meses. Você Então, faz parte de que movimento, Lúcia? Porque é importante você se identificar. Você faz parte do Cristo Rei ou é outra comunidade? não, eu moro na destilaria, tá certo? Ah, você é Então, moradora da destilaria, você não é de nenhum movimento. Não. Sim. Sou moradora da destilaria e fui resolver um problema com relação a meu Auxílio Brasil. Ah, você também tem o Auxílio Brasil. Tem. Certo. Inclusive, cheguei lá, aí eu vi essa situação, entendeu? Sim. É uma coisa muito séria. Então, eu gostaria de perguntar ao prefeito se ele também come de 3 em 3 meses. Ok. Porque Vamos. isso é muito sério. Tá bom. Vou fazer sua cobrança para Andréa Galdino, porque ela que é a secretária de Programas Sociais. E aí eu vou fazer a pergunta para ela, tá bom, querida? Tá certo, obrigada. De nada, filha. Tá? E a Lúcia, né? Segundo ela, também é beneficiada pelo Auxílio Brasil, mas aí diz que a cesta básica não é nem a feira, é a cesta básica. Essa só está saindo a cada 3 meses. E ela faz uma pergunta, né? Se aí as autoridades só comem a cada 3 meses. Jean Moura, como advogado e da Comissão de Direitos Eleitorais da OAB, Cabo São Agostinho e Pernambuco, eu recebi aqui na rádio 15 candidatos com domicílio eleitoral nesse município. E a pergunta que eu fiz a cada um deles, se no porta a porta, no corpo a corpo, na conversa, se o eleitor ele tinha uma clareza de qual era as atribuições, né, de um deputado estadual. E todos responderam que a maioria dos eleitores vota porque o cara é bonito, porque ele tem uma campanha bonita, ele é um atleta, não é? Mas na maioria das vezes não tem esse entendimento. Eu queria que você pudesse explicar para a gente, agora aqui ao vivo, para os ouvintes de internauta, quais são as atribuições, né, de um parlamentar eleito na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Vamos lá, Batata. No nosso sistema Sim. definido constitucionalmente, certo? O papel do legislador, o papel do vereador, do deputado, o principal papel é de legislar. Criar as leis, discutir as leis de iniciativa do poder, inclusive do poder executivo, o governador encaminha leis para a Assembleia Legislativa, que é onde trabalham os deputados estaduais. E lá o deputado vai fazer a discussão dessas leis, se elas são benéficas à população ou não, se elas atendem os anseios da população ou não. Para além disso, também o papel de fiscalizar o Poder Executivo. O Poder Executivo é quem gerencia o orçamento do Estado, gerencia onde é que vai se aplicar os valores de saúde, de educação, de assistência social, e cabe ao deputado verificar se a aplicação está sendo feita corretamente, se está atendendo os anseios da população, se os programas definidos no orçamento, né, anualmente, o governador encaminha para a Assembleia Legislativa a proposta orçamentária, que também é discutida pelos 49 parlamentares, né, deputados estaduais eleitos pelo povo, e esse orçamento é aprovado e precisa ser executado no ano seguinte. E a execução deste orçamento, ela deve ser acompanhada pelos deputados estaduais, né? Quando houver qualquer questionamento, ele pode requerer ao Poder Executivo informações, né? Vai discutir, através de audiências públicas também, na Assembleia Legislativa, temas relevantes para a população, saúde, transporte, melhorias no abastecimento de água. Então, o papel do parlamentar ele é importantíssimo, porque ele representa a população, ele dá voz à população na Assembleia Legislativa, leva os anseios da população que representa. É muito comum que nós tenhamos deputados que representam determinadas regiões. Sim. Por exemplo, os deputados que têm uma votação maior aqui no Cabo, na região metropolitana, ele tende, né, a representar essa população, encaminhar emendas, inclusive, no orçamento do Estado, para que sejam executadas no município do Cabo e nos outros municípios onde ele tem votação. Então, é um papel muito importante dentro do nosso sistema constitucional. Lembrando que para deputado estadual temos aí 598 candidatos, né? Disputando 49 vagas. 49 vagas. Exato. E muita gente está aí nas ruas, mas aí não tem a certeza da sua aprovação, né? Porque a aprovação é pelo voto. É pelo voto. É e pelo as pessoas voto. precisam ter consciência do seu voto, né? Da importância de votar em quem de fato vai representá-lo. Muitas vezes a gente quer um favor imediato, quer um valor, quer alguma coisa, e fica sem poder exigir, né? O deputado se elege, some,
e aí não exerce esse papel importante de cobrar, de fiscalizar, de fazer leis que sejam importantes para a população. Por exemplo, recentemente, há algum tempo atrás, houve a discussão do passe livre. Sim. Pronto, a discussão do passe livre é uma discussão que é travada na Assembleia Legislativa, né? Se eu não tenho um deputado lá que seja alinhado com esse desejo que eu tenho, por exemplo, de existir o passe livre, eu sei que eu não vou ter essa aprovação. A discussão do imposto de propriedade veicular, o IPVA, que a gente paga anualmente, Sim. se vai haver isenção, se não vai haver, isso não é só uma política de Estado, não é só uma política que vai ser definida pelo governador. É a necessidade de existirem deputados que defendam essas bandeiras. Então, se eu quero que alguém defenda os meus direitos, defenda a redução da carga tributária, defenda a redução do IPVA, eu preciso votar no candidato que esteja alinhado com aquilo que eu penso, com aquilo que eu desejo para a sociedade. Você falou aí uma coisa interessante, e tem outros temas importantes que passa pela Assembleia. Por exemplo, o tema mobilidade urbana. Sim. O Cabo hoje não tem um trem de verdade, não tem um metrô, os ônibus precisam ser melhorados, que quem fiscaliza isso hoje é o grande consórcio Recife. Isso. O dono da empresa, que as pessoas têm que entender, por exemplo, José Faustino é meu amigo, é rotariano, mas quem define aonde ele vai rodar e como vai rodar e a quantidade de ônibus não é mais Zequinha Faustino. No passado era. Hoje quem define isso é o grande consórcio Recife. Exato. E aí tem que ter fiscalização. Tem que ter fiscalização. Nós temos uma discussão muito grande recentemente também quanto à questão do metrô. Do metrô, exato. O metrô que quebra todo dia, que não funciona, o VLT que pega fogo. Né? E aí entra o deputado de ter uma atuação firme na cobrança, na fiscalização, na exigência de que haja uma solução. Há uma discussão aí da estadualização ou não do metrô, e tudo isso vai passar pela Assembleia Legislativa. Então a gente precisa votar de modo muito consciente, né? Não vender o voto, para que a gente possa depois cobrar um serviço público de qualidade. Há um outro detalhe também, você falou em serviço público, por exemplo, saúde. Eu, quando aqui recebi os candidatos, eu disse que você conhece muito bem a Praça Chora Menino, ali em Recife, né? E o que acontece? Na Ilha do Leite. E você chega lá durante uma manhã, Esther, você percebe gente chegando de várias cidades. E essas pessoas ficam expostas à chuva, sol e sereno. Tem muita gente que é de madrugada, porque não tem uma especialidade lá no interior. E o cidadão vem para Recife, traz a família, muitas vezes fica lá esperando um atendimento no hospital. O Otávio de Freitas, que é referência, o Oswaldo Cruz, o Procap, o HR. E esse é um assunto que o deputado ou os deputados precisam estar antenados, porque esse é um assunto de interesse da sociedade. E muitas vezes, se eu estiver errado, me corrija, o eleitor, por não entender a grandeza disso, aí eu digo, volta no cara que é musculoso, no cara que tem uma cabeleira bonita, que fala bem, mas aí vai continuar sofrendo por mais 4 anos. E muitas vezes ele prefere o favor pessoal. Sim. O deputado resolveu uma vaga para minha consulta. Sim. Então eu voto nele porque ele resolveu a minha consulta. Quando na verdade é um direito constitucionalmente garantido, o direito à saúde, o direito de acesso à educação. Então eu preciso de um deputado, eu preciso entender que o papel do deputado é defender que todos tenham direito ao acesso à saúde, que todos tenham direito à consulta com um especialista, que todos tenham direito a fazer a cirurgia que precisa, o exame que precisa. Esse é o papel do deputado, fiscalizar para que todos tenham acesso ao serviço. E não somente, vou fazer o favorzinho ali, e a gente fica preso àquilo e não sai desse sistema onde eu fico preso exclusivamente ao favor, em vez de ter a garantia do direito universalizado, que é isso que deve acontecer, isso que está previsto na Constituição, e é papel dos deputados cobrarem para que todos possam ter acesso aos serviços de saúde, de educação, de transportes. É verdade. E uma outra coisa que você também é conhecedor, que você é membro dessa comissão de eleição da OAB, é que nesse processo eleitoral, muita gente andou prometendo, até escrevendo. Eu recebi aqui candidatos que trouxe um folder, né, com promessas de campanha. E, mais uma vez, você tem aí para falar se eu estiver errado. Ao chegar na Assembleia, ele vai defender uma bandeira. É preciso que os demais pares, ou a sua maioria, aprove. Exato. Além de os demais pares aprovarem, ainda vai para o executivo para ser sancionado ou vetado. Quer dizer, muitas vezes o parlamentar defende um projeto tal, defende o metrô, mas os demais não concordam. E também não o governador. Quer dizer, o eleitor ficou sem ser agraciado e aquele parlamentar também não. É isso, não? É isso. O papel do parlamentar é de propor, né, de discutir. Ele não, quem se elege para o legislativo não tem o papel de executar.
Poder executar é do Poder Executivo, no município do prefeito, no estado do governador, a nível nacional do presidente da República. Então, o deputado estadual ele irá para a Assembleia cobrar. Ele pode fazer no orçamento, na discussão orçamentária que é realizada anualmente, alocar recursos, né, colocar recursos lá no orçamento para que se execute determinadas obras através das emendas que ele pode apresentar. Mas ele não pode prometer que eu vou construir um posto de saúde, eu vou trazer uma UPA para aqui para o município. Ele vai lutar por isso, é um papel importante que ele deve fazer. Ele convencer o governador de que é necessário naquela região ter uma UPA, ter determinado serviço. Mas prometer, dizer que vai executar, ele não pode, porque não é incumbência dele. Né? Isso não é papel do deputado estadual fazer esse tipo de coisa. Ok. Aqui no estúdio a gente conversa com o advogado Jean Moura. E aí eu tenho outros advogados aqui, viu? O Otávio Gomes diz assim, vai os meus cumprimentos ao nobre colega entrevistado, parabéns pelo conteúdo. Pode agradecer aí, Otávio meus Gomes. Meus cumprimentos também ao colega, né, de profissão, de jornada, né, para a gente puder aqui estar representando a OAB é uma satisfação. O Hamilton Francisco, que é policial aposentado, diz assim, bom dia, meu grande irmão, excelente final de semana, muito obrigado por dividir conosco o seu aniversário, tomar um café conosco, com o pessoal da Rua 19. Lhe ama muito, obrigado por fazer parte da nossa vida. Eu que já falei aqui no início, né? Isso, meus cumprimentos também, né, pelo aniversário. Muito obrigado. Vida longa. A Sumiga diz assim, bom dia, Batata, já tomei meu café da manhã. O Tiago Santos assim, bom dia para você ali, Batata. Você hoje está muito elegante. Meu nobre amigo, um forte abraço, né? Porque eu estou aqui hoje de camisa rosa, obrigado. Né? E também você é um convidado também, combinamos. O convidado veio também de camisa rosa, né? Tá certo. O Ellison, que também é advogado, né? É da Câmara Municipal, sim, né? Ellison Alves, assim... Grande amigo. Ele diz assim, bom dia para você, Batata, e um abraço aí virtual ao nosso amigo e colega Jean Moura. Um forte abraço ao Alisson, que me ladeia na Comissão de Direito Eleitoral, tanto aqui na subseccional quanto na seccional Pernambuco. Grande advogado, forte abraço, amigo. Ok. Deixa eu parabenizar aqui o Aderbal Lima, que é médico, obrigado. Flávio Menezes, Janaína Ferraz, Cida Cabeleireira, Chinelo Rasgado 2, Geisa Moura, Adriele Nascimento, Ramon Júnior, um abraço, Ramon. Átila Vieira, Ozione Burger, né? Cláudio Almeida, Miriam Bernardo, Miriam, para você um abraço, Ivani Santana, Natália Nascimento, Catarina Dourado, minha amiga, filha de Antônio Dourado, Linda Santos, Ivaninha Noronha, fazendo aniversário hoje. Deixa eu dar um recadinho aqui, fechando o mês, para você que vai fazer manutenção no seu veículo. Viajar é importante, mas é importante fazer a manutenção. Eu quero falar aqui da Atalante Autopeças, que você tem lá serviços automotivos, né? Reparos de câmbio automático, CVT, revisão de suspensão, revisão de freios, ABS, entre outros serviços que você pode fazer na Atalante Autopeças e Serviços Automotiva, localizado na PS 60345, ao lado da Igreja do Amor. Telefone 9912-5496. Saudar também o pessoal do Mercadão. Daqui a pouquinho eu vou por lá tomar um suco, não é? Aí de laranja no Mercadão. Um abraço para Nena, para o Fabiano, para o Baixinho, que é meu amigo, enfim, ao Matuto lá do Mercadão, ao pessoal, as filhas do saudoso Curimã e a Dona Sil, né, que me mandou de presente, Jean, omelete de testículo de boi. E aí o pessoal fica... Eu não vou, gosto, hein? Sui generis. Não, mas eu comi, rapaz. Quem come muito é Cianinho. O vereador Cianinho é cliente dela. E aí, obrigado, Dona Sil, pelo carinho. Eu vou para o apoio e volto daqui a pouquinho para a gente falar do Parlamento Federal, que tem uma diferença. Falamos agora do Parlamento Estadual, que são 589 candidatos para 49 vagas. E agora vamos daqui a pouquinho para a Federal, que em Pernambuco tem 400 candidatos disputando para 25 vagas. Daqui a pouquinho eu volto com o Jean Moura aqui na Rádio Calheta FM 98,5 no seu rádio. Agora você pode ouvir a Rádio Calheta FM no seu celular. Baixe o nosso aplicativo no Google Play ou na Apple Store. Digite Rádio Calheta FM e ouça em qualquer lugar do mundo. Calheta FM no seu celular. Ouça em qualquer lugar do mundo.
Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, há mais de 30 anos, com ambiente climatizado, estacionamento amplo, auditório para eventos, parque infantil e Wi-Fi. Você pode aproveitar para almoçar ou jantar no Restaurante Chácara, no Cabo de Santo Agostinho, na Rua Trapista, número 1, Vila Social Contra Mucambo. O telefone 3521-0796. Calheta FM é utilidade pública no ar. No lugar mais estratégico do Cabo, existe a cidade Garapu, o bairro ideal para seu futuro. Com mais de 6 mil lotes vendidos na etapa 1, a etapa shopping é a sua oportunidade para construir sua residência ou negócio. Lotes a partir de 200 metros quadrados em frente ao shopping Costa Dourada, próximo a escolas, farmácias e muito mais. Um bairro completo para você morar ou investir. Vem para a Cidade Garapu. Cidade Garapu, a cidade do seu futuro. Sintonize 98,5 Calheta FM. Passando a limpo, a hora da verdade. Me pegou de surpresa, eu estava tão acostumado com as inserções eleitorais que aí foi rápido hoje. Não deu tempo nem de tomar uma água de verdade. A gente volta aqui nesta sexta-feira, dia 30, na Rádio Calheta FM 98,5, recebendo aqui o Jean Moura. Ele é advogado e faz parte da Comissão de Direito Eleitoral da OAB, né? Cabo de Santo Agostinho e Pernambuco. Saudar aqui a Tereza Lira, que é presidente e que na hora que recebeu o nosso convite, a nossa proposta, disse para mim, Batata, é um prazer a OAB estar participando desse momento de levar esclarecimento através das ondas do rádio para os eleitores e também para os internautas que acompanham o nosso programa. Eu quero aqui parabenizar a empresa, né? O pessoal do Clubinho Isa. É um novo equipamento que está sendo entregue, né? Ou vai ser inaugurado hoje no Shopping Costa Dourada. E vou explicar, é para criança de 6 a 12 anos. De repente você já vai com um advogado, tem um filho, e aí vai resolver uma questão do shopping. Vai tratar de uma conversa com um cliente. Mas com quem deixar aquela criança? Aí vai lá no Clubinho Isa, deixa o garoto lá e lá vai ter uma equipe técnica para cuidar, brincar com ele, interagir. E na hora de tirar vai chorar, viu? Porque ele vai querer ficar lá. Mas eu quero aqui de público, será hoje às 5 da tarde. Eu quero mandar aqui um abraço para Jéssica, ela que é de Fortaleza, trabalha com publicidade. E ela está cuidando de toda a imagem e também do momento de inauguração lá às 5 da tarde hoje no Shopping Costa Dourada. Agora são 7 da manhã, 7h29, saudar aqui, e ontem eu estive também com a sua colega, a Nádia Medeiros, que perdeu a avó ontem, né? Morreu na China. A avó dela, fui lá ontem, lá no plano SAFP, e ela ainda chorando, que tinha um carinho muito grande pela avó, China. E a avó ficou muito feliz quando ela faz um programa aqui na rádio aos sábados. Oxe Mulher, não é isso? Oxe Mulher. E aí, mais uma vez, eu quero prestar minhas condolências à família, porque eu estive lá ontem, e também do Aprígio, né? É isso? O taxista, né? Que perdeu a filha atropelada na Mascarenhas de Moraes. Ela estava grávida de 4 meses. É lamentável, né? E aí a gente fala da alegria da vida, mas também é um contraditório, porque também tem as pessoas que a gente ama, que estão próximas e acabam indo para a eternidade. E é um caminho que todos nós vamos. A gente não aceita a morte, mas não tem para onde fugir, né? Um dia você vai, um dia nós iremos. Deixa eu ver aqui, agora são 7 da manhã, são 7h30. Deixa eu mandar aqui um abraço para o pessoal lá da Destilaria Falei, Vila Social Contra Mucambo, e mandar um abraço também aqui ao pessoal lá de Garapu. Um abraço ao pessoal de Garapu, Heleno Fabrício, ao Altaíde, é isso? Altaí, né? É isso? Não é Altaí, não? Lá de Garapu, né? Ataíde, um abraço. Jean, falamos aí do parlamento estadual, explicando para a sociedade quais são as atribuições de um deputado. Se a população, ela que vai votar domingo, e na sua maioria não tem a ciência ou a consciência do papel do deputado estadual, imagine do deputado federal. Por favor, eu queria que você pudesse falar um pouco aí, explanar para a gente
quais são as atribuições. E a Já- grande prova é? disso, Eli, Sim. normalmente, é que as pessoas não sabem em quem votaram poucos meses depois da eleição. É verdade, é. Você Se pergunta perguntar quem ao foi eleitor, você... quem que você votou para deputado estadual, para deputado federal, e as pessoas não sabem. Sim. Né? E muitas vezes é disso, de não entender qual é o papel do deputado estadual, do deputado federal, não dá importância devida para esses cargos. Né? No Parlamento Federal, nós temos o sistema bicameral, nós temos duas câmaras, o Senado e a Câmara dos Deputados. Sim. Nós vamos votar agora, nesta eleição, por exemplo, em um senador, né, e um deputado federal. Existem eleições que nós votamos em 2 senadores, né, porque o Senado é a casa de representação do Estado. Todos os estados da federação, independente da quantidade de população, do contingente populacional, elegem 3 senadores. Então, numa eleição, a gente renova 1/3 do Senado e na outra 2/3. Nós votamos em 2 senadores. Nesta eleição, nós estamos renovando 1/3 dos senadores, né? E Pernambuco vai eleger um senador igual... Só um senador. Só um senador Ah. nesta eleição. Daqui a 4 anos, nós vamos eleger 2 senadores. Certo. Vamos renovar 2/3 do Senado Federal. Então, ao todo, são 81 senadores, né, que são 3 representantes de cada estado, de cada unidade da federação, porque entende-se que o Senado é a casa de representação do Estado. Já a Câmara dos Deputados é a casa de representação do povo. Né? Então, o contingente populacional ele conta para se definir o quantitativo de vagas que cada estado terá de representantes lá na Câmara dos Deputados. Pernambuco tem 25, elegerá 25 representantes, 25 deputados federais. Você fala agora que são 400 e... Aqui em Pernambuco dá 400, né? São 400. 400 é candidato para 25 vagas. Nós temos 400 nomes colocados aí para que a população possa escolher, né, 25 representantes no sistema proporcional de votos. Então, a princípio, Câmara e Senado têm papéis parecidos, né? Criar leis, fiscalizar o presidente da República, propor leis, analisar as medidas provisórias que o presidente apresenta. Muitas vezes o presidente ele pode, né, criar uma medida provisória com efeito de lei, mas essa medida provisória, para manter a sua validade, ela precisa da análise das duas casas, da Câmara e do Senado. Mas existem atribuições que são específicas. Por exemplo, nós tivemos recentemente, né, há 5 anos atrás, o impeachment da presidente Dilma. Sim. Na Câmara dos Deputados, ela autorizou a abertura de um processo investigatório da presidente Dilma, que seriam os crimes que a gente chama de crimes de responsabilidade, que podem ser cometidos por ministros, pelo presidente, pelo vice-presidente, pelos ministros do STF. E aí a Câmara dos Deputados, os deputados autorizaram a abertura desse procedimento. No entanto, a função de julgar o presidente, vice-presidente e ministros nesses crimes de responsabilidade é dos senadores. A sessão final, a palavra final em relação a isso, é dos senadores. Certo? Quem define, né, quem aprova os nomes daqueles que comporão o STF, né, que também recentemente tem uma grande discussão, inclusive do presidente Bolsonaro, quanto à composição do STF, né, quem define quem irá compor o STF, quem analisa os nomes, sabatina esses nomes, também é o Senado Federal, que é a casa da maturidade. O senador, por exemplo, para poder ser candidato ao Senado, você precisa ter 35 anos de idade. Já para você ser candidato a deputado federal, você só precisa ter 21. Então, existem essas diferenças. Ambos têm o papel de legislar, de fiscalizar o executivo, mas o Senado, ele, com representação do Estado, ele tem algumas atribuições à parte em relação à Câmara dos Deputados. E tem também, a Câmara Federal, se eu estiver errado, me corrija, muitas vezes um assunto que não é na esfera nacional, é internacional. Por exemplo, houve recentemente aí uma discussão na África com a questão religiosa. E uma comitiva, né, de deputados federais foram à África para acompanhar a situação. Né? Isso, porque o parlamento ele também tem o papel de representar, né, o ente nacional, o Brasil, fora do país. Né? Para manter nossas relações, a nossa diplomacia, o Brasil ele é um país que tem relações diplomáticas muito tranquilas a nível internacional. Nós temos, inclusive, a capacidade de diálogo internacional muito forte. Então, é comum que se formem comissões de deputados para discutirem temas que são de nível internacional e têm repercussão no Brasil. Um detalhe, aí a gente teve uma questão com os cárceres, né? Os presídios recentemente, foi uma discussão no Estado e também veio uma comissão específica de Brasília, da Câmara Federal, para avaliar, como também agora nas chuvas, né? As chuvas que caíram e que muita gente morreu mais de 130 pessoas no Estado, e uma comissão de Brasília esteve presente aqui no Estado acompanhando, né? Porque veio verba federal. Isso porque a questão prisional, por exemplo, ela perpassa por legislação que é de cunho federal. A Lei de Execuções Penais, o Código Penal, ele só pode ser modificado
pelos deputados federais. Então, a lei penal que é aplicada em Pernambuco, ela é aplicada no Rio de Janeiro, é aplicada em São Paulo. Então, essa discussão ela é de nível nacional. Então, a necessidade dos deputados discutirem essa questão. Da mesma forma, a questão das chuvas, que afetou o Estado como um todo, afetou outros estados, e havia necessidade de recursos federais para que a gente pudesse ter a reconstrução e o atendimento imediato das pessoas. É legal isso. Uma outra coisa que eu queria aqui comentar contigo, hoje ele não ligou para a gente, é o Mário, que é da Associação dos Aposentados e Pensionistas, né? Albeni Mário. Ele questiona muito que as leis têm mudado, né? E alguns benefícios estão sendo tirados das pessoas. Que aí também isso passa pela Câmara Federal. A gente volta a essa discussão. Muitos temas nacionais importantes, sim, que inclusive quiseram ser levados para o debate presidencial. Por exemplo, a questão de aborto, sim, descriminalização das drogas, porte de armas. Todas essas discussões, quem faz é o Senado e a Câmara dos Deputados. Então eu preciso entender que eu preciso dar o meu voto a quem está alinhado com aquilo que eu acredito. Não vai ser o presidente da República, certo? Que na força da caneta vai resolver se libera ou não as armas, se libera ou não o aborto. Então eu preciso estar conectado e entender que é papel do deputado essas discussões, as grandes discussões nacionais dessas temáticas, casamento homoafetivo, que já foi pacificado, sim, pelo STF, embora hoje não exista ainda legislação específica sobre isso. Todos esses temas, eles são discutidos lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Então, o Congresso Nacional que define e cabe ao presidente sancionar ou não. Mas ainda eu tenho um quê além disso. O presidente pode não sancionar uma lei que trata dessa questão e ela volta para essas duas casas, para que essas duas casas analisem o veto presidencial ou não. Então, eles vão analisar o veto e podem derrubá-lo. Então, o papel de legislar, de criar as leis, a lei penal, certo? Maioridade penal, que hoje é de 18 anos, é uma discussão de reduzir para 16, também é um tema que é discutido pelos deputados. Então é muito importante a gente ter consciência do nosso voto e entender que toda essa temática do nosso dia a dia, de como a gente vive, passará pelos deputados e senadores. O Cabo, você sabe, você é conhecedor, você é morador do Cabo, vindo de escola pública, um batalhador, e hoje chegando aí a exercer, né, a sua profissão como advogado. A gente teve aí o boom de swap aqui na época, e muita gente discutia aqui a questão de creches, que foi uma promessa do governo federal e que não aconteceu. Aí hoje a gente tem aqui, o governo do estado está fazendo um aporte aí, né? Uma negociação com uma empresa de minérios, é isso? E aí que vai vir aí 3.000 vagas de emprego para a região. E as creches não chegaram, que isso também é um tema nacional e que precisa ser discutido para trazer esse benefício para o município. Exato. A política nacional, né, de atendimento à primeira infância, de atendimento de 0 a 6 anos, que é creche, né, CMEI, ela passa pelos deputados. A questão de recursos, se vai haver ou não, a questão do Fundeb. Nós tivemos a aprovação do novo Fundeb recentemente, e também passou pelos deputados. Então, todas essas questões, investimento em saúde, em educação, os programas que vão ser implementados, eles passam pelos deputados federais, pelos deputados estaduais também e pelo Senado. Então, é importante que a gente esteja antenado. Pernambuco e o Cabo de Santo Agostinho, nessa época de SOP, viveu um boom populacional, a cidade cresceu de forma desordenada, muitas vezes, e faltou políticas públicas. E essas políticas públicas só são implementadas, né, se nós tivermos deputados que apresentem propostas para que isso aconteça. Ok, deixa eu mandar aqui um recado. Eu tenho aqui, diz assim, bom dia, Eli. Todos os dias, né, escuto você, é o Samuel da Bela Vista. Que debate foi aquele da Globo? Só Jesus para nos proteger. Eli, as coisas estão muito diferentes. O olhar dele. Deixa eu ver aqui o Aragão Esmeraldo, né, que está curtindo aí as férias ainda. Acho que deve ser em Porto de Galinhas, né? Está aqui mandando um recado. Obrigado. Obrigado aos internautas que nos acompanham. Uma outra coisa que eu queria falar contigo ainda a respeito do Parlamento Federal é a chamada, que também tem no estadual, que é a emenda parlamentar, não é? Cada município recebe, não é, aí as chamadas emendas, não é? Que hoje, né, as emendas podem ir para a prefeitura ou podem ir para uma instituição séria e que pode ser beneficiada, é isso? Isso, é um meio que os deputados têm para intervir no orçamento. O orçamento ele é executado pelo governo federal, né, pelo Poder Executivo. As emendas do orçamento estadual são executadas pelo governo estadual. As emendas do orçamento federal são executadas pelo governo federal. Então, na discussão orçamentária, que é feita anualmente, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, os deputados podem apresentar as emendas. Já de algum tempo, nós temos as emendas impositivas. Então, essas emendas elas devem ser executadas pelo Poder Executivo. Então,
o deputado apresenta essa emenda e tem a certeza de que ela será executada. Mais recentemente, nós tivemos agora as que são as chamadas emendas de relator, que é o orçamento secreto, que é uma grande discussão, que há uma dificuldade de fiscalização por parte das pessoas, mas que muitos municípios foram beneficiados. Que já diz que é secreto, né? É secreto porque é o seguinte, o deputado que vai apresentar a emenda, ele informa ao relator, e o relator coloca lá no orçamento aquele valor destinado a uma instituição, ao município, para execução de obras, de serviços, para aquisição de máquinas, mas isso não fica claro de quem apresentou aquela emenda, como é que foi a sistemática. A transparência restou prejudicada, mas aí é mais um meio que o legislador tem para garantir recursos para suas bases, para os municípios executarem obras e serviços, porque muitos municípios, inclusive, não têm condições. Tem município que ali a conta pela receita do seu orçamento e dependem muito de emendas parlamentares para executarem obras e serviços. Fugindo um pouquinho dessa temática aí da Câmara Federal e Assembleia Estadual, a gente vê hoje, você está aqui falando hoje para a tecnologia, né? Tem vários equipamentos hoje. E a gente vê que as redes sociais têm sido uma plataforma, um palco de discussão, seja para deputado estadual, seja para deputado federal, para o senador, para o presidente da República, não é? Como é que você está vendo esse momento aí? Porque tem muita gente se degradando nas redes sociais, não é? Coisas que a gente não via antes, estamos vendo hoje. E o jovem, ele está muito mais antenado. Da minha idade para cima, não, as pessoas não têm muito acesso à internet. Mas os jovens, não é, estão super antenados. Isso pode mudar em alguma coisa, Jean? Eu acho muito importante o acesso à informação. As redes sociais vieram para democratizar o acesso à informação. A gente só precisa ter muito cuidado com a informação que chega. Sim. Porque por muito tempo pareceu que a internet era terra sem lei. É verdade. Mas hoje nós temos uma regulação, o Tribunal Superior Eleitoral, as resoluções que regulam a eleição têm garantido que a internet não é uma terra sem lei. Não é? A gente precisa ter muito cuidado com o que a gente coloca lá. Mas é uma ferramenta importantíssima para o exercício da democracia. A informação chega de imediato às pessoas. A gente tem que ter cuidado com as fake news. Por exemplo, recentemente houve a fake news aí de que os mesários, as pessoas não poderiam utilizar no dia da eleição a camisa da seleção brasileira. Né? Porque houve um pedido, certo, de um partido político para que isso fosse determinado. Certo? E houve já decisão no sentido de que não vai haver proibição nenhuma. Então, dia da eleição, certo? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. É verdade. Mas a manifestação silenciosa do eleitor, ela está garantida. Então, o mesário, inclusive, poderá utilizar a camisa da seleção, caso deseje. Não haverá proibição nenhuma. E a gente tem que ter cuidado com a informação para a gente não propagar fake news. A gente confirmar a fonte da informação. Recebi lá no meu WhatsApp informação sobre o candidato A, sobre o candidato B. Eu tenho que ter cuidado, porque, inclusive, quando eu propago essa informação, eu posso ser penalizado, né, por estar propagando a informação inverídica. E para o dia 2, que já é domingo, hoje é sexta-feira, amanhã é sábado, domingo é o dia 2, muita gente tá aí, né, já empolgadíssimo para votar. O que é permitido e o que não é permitido, né? Você que faz parte da comissão que vai acompanhar o processo eleitoral na cidade. Tá presente, exatamente. Eu até falei com o doutor Márcio Araújo, a doutora Michele, que é da 121, né, que vai estar acompanhando todo o processo aí. Já houve várias reuniões com a Polícia Militar do 18º Batalhão, que cobre o Cabo Pujuca, para evitar qualquer conflito, qualquer agressão. E aí eu fui até informado de que haverá um policiamento à paisana, né, sem farda, para coibir qualquer anormalidade. Aí eu queria que você pudesse aí, como você é da comissão, né, dizer o que é permitido. Por exemplo, eu não posso entrar com o meu celular na cabine de votação, é isso? Não? Exato. Vamos lá. No dia da eleição, é permitida a manifestação silenciosa e individual do eleitor. Então, se eu quero sair de casa fantasiado do meu candidato, com a bandeira em punho, com adesivo, com o broche, com qualquer coisa que me identifique como eleitor daquele candidato, eu posso fazer, sem nenhum problema. Contanto que seja individual. Individualmente. Eu não posso pegar vamos organizar aqui a família, uma van, e vamos todos juntos, né, fazendo uma aglomeração de pessoas. Isso eu não posso fazer. Sim. Mas a manifestação individual, silenciosa, ela é salutar, inclusive, para a nossa democracia. Sim. Dia 2 de outubro é uma grande festa da democracia, da gente celebrar, né, o direito de escolher das pessoas, independente de que escolha eu irei fazer, né, de que candidato eu irei fazer como opção. Questão do celular. O celular eu posso levá-lo à sessão eleitoral, inclusive com e-título, né, para identificar. Chega lá, vou me identificar com e-título, o mesário irá recolher as minhas informações, e eu devo deixar o celular sobre a mesa, né, próxima lá ao mesário, e me dirigir à cabine, né, da urna para fazer a minha votação. Então é importante que tem muita gente, não, eu vou levar minha colinha eleitoral no celular.
certo? Então eu não vou poder entrar com o celular na cabine. Então, por sua vez, se eu não decorei o número dos meus candidatos ainda, eu já organizo minha colinha num papel, coloco no bolso, já saio com ela prontinha de casa. É o meu caso. Eu não poderei utilizar o celular para isto, certo? Internet no dia da eleição. As postagens que eu já fiz até o dia anterior, elas podem permanecer lá. Aquilo que eu já postei sobre o meu candidato, as informações, pedido de voto, pode permanecer lá. No dia da eleição, eu não posso, não devo realizar nenhuma publicação, nenhum pedido de voto, inclusive nas minhas redes sociais. Certo? Eu posso me manifestar livremente em público, individualmente, mas nas redes sociais permanecem lá as postagens que já estejam lá postadas. Eu não posso fazer novas postagens até o fim da votação. Ok. E você deixou bem claro aí que não pode ter grupos, né? O pessoal não pode estar em grupos. Isso, a boca de urna, ela deve ser evitada, ela é coibida pela Justiça Eleitoral, pela polícia. Não pode distribuir santinho, né? Distribuir santinho, convencimento, né? Eu tentar convencer a pessoa a votar, né? Eu não devo fazer nada disso no dia da eleição. A gente tem até agora o sábado para fazer campanha, para pedir voto, até as 22 horas do sábado, tranquilamente. Lá na casa do seu parente, leva um santinho do seu candidato, não há problema algum. Agora, no dia da eleição, a pessoa já deve ter tomado sua decisão e ela deve ser respeitada. E um detalhe, né? Eu conversei até com o juiz, doutor Márcio Araújo, evitar discussões, né? Porque a gente hoje está muito dividido o Brasil, né? As pessoas estão com os nervos à flor da pele, evitar bebida alcoólica. De repente Exato. você votou, vá para curtir a família, vá curtir uma praia, eu falei com o Tony da pizzaria, Aproveita disse, Batata, eu vou votar com minha família e vou curtir minha família em casa. É o correto. É o correto. Ele Porque para você não receber provocação, porque muitas vezes o cara provoca, tá com a camisa de um candidato, o outro tá de outro, e começa as provocações, e isso pode acabar numa delegacia, no hospital, ou pode acabar no ML. Ou eu estou errado? Não, está certíssimo. Inclusive, nós tivemos nessa eleição o acirramento muito grande. Exatamente. Nós vimos N casos, né, em que o acirramento chegou às vias de fato e vidas foram ceifadas por conta desse acirramento, que é desnecessário. O que a gente precisa é respeitar o direito democrático de escolha das pessoas. Eu tenho o meu candidato, você tem o seu, e vamos fazer com que prevaleça a vontade da maioria. Né? Passadas as eleições, é o momento da gente pacificar o país, né? Quem foi eleito presidente tem o papel de pacificar o país, porque tem que governar para todos. Exatamente. Né? Ninguém vai governar para 50%, para 60% das pessoas que votaram nele. Vai governar para todos, implementar as políticas públicas que são necessárias, e nós, enquanto cidadãos, precisamos acreditar nisso, acreditar no nosso país. Não é acreditar no político A, B ou C, é acreditar na capacidade do brasileiro de se reinventar, de fazer melhor e de tocar esse país para frente, independente de quem ganha a eleição. A gente não falou aqui, mas é bom falar. Hoje tem muita gente com um som potente no carro, que também não é permitido. Você chegar em via pública e colocar o som e fazer muitas vezes uma referência ao candidato. Né? E isso não é permitido. Não é permitido. Na verdade, a legislação eleitoral tem, né, amarrado essa coisa direitinho. Carro de som, altos-falantes, eles podem acompanhar passeatas, caminhadas até o sábado. Até o sábado. Comícios, eles foram permitidos até ontem, Sim, até 29. Isso, comício onde eu paro lá, faço pedido de voto, até ontem, 29. Até o sábado, às 22 horas, eu posso ter o carro de som acompanhando uma passeata, uma carreata, mas não vai poder haver a fala do candidato, ele não vai poder ser chamado para discursar. Mas até o sábado, às 22 horas, eu posso. No domingo, nada disso. Nada de alto-falante, nada de som potente, nada de paredão, certo? Eu vou exercer o meu direito, vou me manifestar silenciosamente, me enfeito, vou votar, exerço minha cidadania, e depois eu vou aproveitar minha família, eu vou aproveitar o dia, aguardar o resultado eleitoral e respeitar esse resultado, porque a grande festa é da democracia. A comissão que você faz parte, você é membro, essa comissão ela vai estar de plantão, é isso? Durante o processo de eleição e também apuração, porque apuração, ou não, ou só como é que funciona? Vai funcionar no domingo? Nós vamos estar de plantão todo o dia eleitoral, certo? Sim. Primeiro, para garantir o direito de exercício da cidadania das pessoas. Certo. Não é? É um dos papéis da OAB, é defender o Estado Democrático de Direito, e nós vamos fazer isso de forma inarredável. Já estamos fazendo desde o início do processo eleitoral. E também defender os colegas advogados. Durante o dia eleitoral, vários advogados estarão atuando para os candidatos, né, e podem vir a ter as suas prerrogativas violadas em algum momento pelas autoridades. Esperamos que isso não aconteça, mas se acontecer, o advogado contará com o apoio da OAB Subseccional Cabo através da Comissão de Prerrogativas e também da Comissão de Direito Eleitoral. Eu estou encerrando o programa, mas a produção passou para cá um ouvinte. Eu rapidamente vou falar com ele que eu vou encerrar o programa. Alô, bom dia. Bom dia, Batata. Bom dia. É eu daqui de Garapu. Diga eu, que eu estou já encerrando. Mais uma vez eu quero parabenizar você por ter trazido um convidado desse nível à rádio.
Sim. Né? Eu estou aqui de boca aberta. Né? Estou besta com o convidado que você trouxe hoje, de alto nível, de qualidade. Parabéns para você, parabéns para o seu convidado. Que Deus abençoe você. E é cabense, viu? É um cabense. A gente só costuma... Da terra. A gente costuma dizer, não, porque fulano é de Recife, é de Olinda, não. O Jean Moura é cabense, veio de Garapu. escola pública, morador de Garapu, não é? E aí tá aqui dando hoje, como você disse, eu espero que você, tanto você como os demais ouvintes, internautas, tenham aproveitado esse programa para poder esclarecer dúvidas. Porque foi essa a intenção nossa em convocar o Jean aqui hoje para essa conversa, Eudes. Parabéns, Latada, parabéns para o meu amigo Jean, que eu moro aqui também em Garapu. Olha, pronto. E que eu realmente eu tô feliz pelo dia de hoje. Vou voltar consciente depois de ter ouvido o nosso amigo aí, nosso amigo Jean. Bom dia e que Deus abençoe você. Obrigado, Eudes, pela deferência. Um abraço, querido. Bom dia. Ok, tá aí, obrigado. É por isso que eu trouxe aqui. Mas a ideia da rádio é isso. A gente está aqui há 24 anos para exercer a democracia e cidadania através das zonas do rádio. Não é? Jean Moura, morador de Garapu, o Eudes também é de lá e disse que ficou encantado com tudo que falou. E você pode rever, quem tem internet em casa, pode ver pelo Instagram, pelo meu Face, não é? Você tem Instagram? Tenho. Pronto, ela vai adicionar ele. Eu adicionei ontem ao AB, mas vai adicionar você no Instagram. As pessoas também vão ver através do Instagram do próprio Jean Moura toda a entrevista. Não é? Até domingo você tem tempo de assistir, de rever. Qualquer dúvida. Exatamente. Jean, eu quero agradecer inicialmente ao grande arquiteto Universo por oportunizar estar aqui com você nessa manhã de hoje. Agradeço a Tereza Lira, que nos acolheu, e eu espero que a OAB venha a essa rádio tratar de outros temas. Você viu a importância, sem dúvida, né, que o ouvinte ligou e parabenizando. E quero agradecer a você por estar aqui comigo hoje. Parabéns aí pela tua jornada, por você não desistir, né, persistir. Porque disse, não, porque eu sou de escola pública, eu moro no Cabo. Corra atrás. Né? Você tem que fazer a sua história. É possível. Tem que deixar o seu legado. Muito obrigado, Jean. Eli, eu que agradeço, certo? Eu agradeço pela sua oportunidade do reencontro. Sim. Né, do menino lá de trás, agora advogado, e poder prestar esse serviço à comunidade. Esse é um compromisso da OAB. Eu agradeço aqui a presidente Tereza Lira, né, por ter pedido que eu estivesse aqui presente representando a OAB. E dizer à população que conta com a OAB, né, para garantir a efetivação da cidadania, agora nas eleições, para garantir o Estado Democrático de Direito. E agradecer também aqui a Rádio Calheta, que faz esse papel tão bem há 24 anos, né, de garantir acesso à informação correta, verdadeira, para a população cabense. Ok, a gente está encerrando por hoje. Para você, um bom final de semana. Na segunda-feira eu não marquei nenhum convidado. Eu deixei o espaço aberto, porque a gente tem 15 candidatos aqui no Cabo. Vamos ver quem vai ser eleito para a Câmara Federal e para a Câmara Estadual. E eles vão ter aqui o espaço de vir aqui na rádio, ligar e agradecer. Na terça-feira a gente já tem quem está agendado, Erivaldo Alves, é isso? Para falar dos 35 anos de vida ministerial. Erivaldo também, que é professor, escritor, poeta, pastor, é uma figura e é meu irmão em Cristo. Obrigado a todos e a todas. Bom final de semana. Vote com responsabilidade, com consciência. Evite discussão, evite aquele mal-estar, tá certo? E eu vou estar também no domingo circulando pela cidade para acompanhar o processo de eleição no Cabo São Agostinho. Obrigado a todos e a todas e um bom dia.